Atos dos Apóstolos 13. A morte de São Pedro é a imagem do fim do papado. 5 minutos. A morte de São Pedro em Roma é a imagem do martírio final que o papado viverá. Há um texto no final do Evangelho segundo São João, no capítulo 21, que é muito misterioso, a saber, que Jesus se dirige a Pedro. Ele pergunta a ele 3 vezes se o ama e Peter protesta dizendo que o ama. Então Jesus profetiza a respeito de Pedro. Ele lhe disse: quando você era jovem, você mesmo colocava o cinto e ia para onde queria. Quando você envelhece, alguém o coloca no seu cinto e o leva para onde você não quer. Ele indicou assim, comenta João, por que tipo de morte Pedro deveria glorificar a Deus. Então ele lhe disse: segue-me. Sabemos, por uma lenda, como aconteceu a morte de Pedro. Primeiro, quando era jovem apóstolo, estava vestido de carisma de maneira tão extraordinária que, passando pelas ruas, simplesmente sua sombra curou os doentes. As prisões se abriram diante dele. Foi uma alegria extraordinária e provavelmente uma glória também. E então o tempo passou, os caras secarão. Ele próprio mergulhou um pouco em seu ministério. Ele se acostumou a esse grande poder que tinha e finalmente concordou em ir a Roma com Paulo para se tornar bispo da igreja que nasceu lá. O príncipe dos apóstolos tinha que estar em Roma. E foi a partir desse momento que o Espírito Santo levou todos os seus caras, mas que ele era como um homem novamente sem poderes. Houve uma perseguição em Roma, uma perseguição porque um incêndio, talvez criminoso ou não, acusou o imperador Nero. Ele, portanto, acusou os cristãos. E os cristãos foram perseguidos, martirizados nos cercos romanos. Pierre queria salvar sua vida. Ele se disfarçou de mendigo e saiu em uma rua em Roma e esperava salvar sua vida. Ele cruzou Jesus no caminho de volta a Roma. E então, um profundo diálogo é contado, existe uma lenda. Não sabemos, quo vedas domini, disse Pedro a Jesus. Aonde você vai, Senhor? E Jesus respondeu: vou a Roma para morrer por você. Todo envergonhado, todo arrependido, então Pedro voltou para Roma. Ele foi preso algum tempo depois, denunciado como o príncipe desta igreja e depois condenado à morte. Ele, tendo traído, lembrou-se de tudo o que havia feito em sua vida, de sua indignidade e, portanto, pediu humildemente aos soldados romanos que o crucificarão, para não crucificá-lo como Jesus, mas de cabeça para baixo porque ele era indigno. E foi aceito. Daí esta cruz invertida que é a cruz, não de Satanás, mas a cruz de São Pedro, enquanto Santo André foi crucificado em um X, daí a cruz de Santo André. Obviamente, achamos que essa história de Pedro é uma profecia. A profecia da imagem do que o papado está vivendo e o que viverá ao longo de sua história. Quando jovem, foi investida de tal poder, até o século XVI, talvez, que pudesse derrubar reis por simples excomunhão. O Papa colocou o cinto, foi aonde ele queria no cristianismo, ele era o representante de Deus na terra. E então, em algum momento, Deus tirou seus poderes um por um para ensinar-lhe humildade. A Revolução Francesa, é certo, onde o Papa Pio VII foi deportado por Napoleão. Depois, há a perda dos Estados do Vaticano em 1870, onde o Papa se vê prisioneiro em seu estado, em sua pequena cidade e de repente começa a cuidar de sua função novamente,
produzir documentos teológicos. E então, existe o século XX, quando o cristianismo ocidental se entrega a pecados tão graves que é feita uma reflexão entre os papos, essa evangelização, para que serve? O que ela deu? Liderado por seus sofrimentos, o papado tornou-se cada vez mais humilde, cada vez mais modesto em sua função ao exercê-lo. As profecias católicas anunciam que essa perseguição aumentará. No final do dia, Pedro, que significa o papado, prestará testemunho de Deus por um martírio final, um desaparecimento. Será um sacrifício sangrento. Será um desaparecimento. Por terem se tornado menos, os cristãos não poderão mais eleger papos. Nós não sabemos. De qualquer forma, porém, liderada pelo Espírito Santo, a morte do papado no final do mundo será semelhante à de São Pedro. O Papa irá a algo que ele não gostaria, mas aprenderá humildade lá. E é assim que, no sacerdócio externo ministerial, veremos essa humildade brilhar na Igreja Católica. Em relação a este teste final da Igreja, devemos examinar o Catecismo da Igreja Católica no número 675. Temos aqui em 3 parágrafos tudo o que precisamos entender.